Boa noite, gente, tudo bom? Voltando aqui mais uma terça-feira de lives. Dessa vez, vamos falar um pouquinho mais sobre o mercado de organização e os desafios que a gente tem online, né? Nesses desafios da internet que estão sendo integrados agora nesse momento de confinamento e distanciamento social. Sejam todos bem-vindos. Vamos falar aqui um pouquinho sobre esse mercado e sobre ideias para que você, profissional, para que você, empreendedor, para que você tenha ideias do que pode ser feito, né? A gente também vai conversar um pouquinho sobre essa parte de ação online para empreendedores, tá? E vocês podem captar, inclusive, ideias, tá? Tô só esperando aqui a Fábia dar o joinha para a gente começar. Oi, Fábia. Boa noite. Olá, tudo jóia? Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tudo jóia, vocês estão me ouvindo bem também? Boa noite, gente, bem-vindos. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o mercado da organização aqui. Aproveitando, né, para poder dar continuidade nisso. Quem puder, inclusive, chame os amigos para participar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tipo de desafio de atuar aqui online usando a internet. Então, coloca aí uma divulgação para algum amigo, para algum empreendedor, alguma pessoa que esteja trabalhando online ou que precise começar a trabalhar online, a gente vai dar algumas dicas. É só usar o aviãozinho aqui embaixo, viu? Pertinho da imagem aí da Fábia, tá? Sejam muito bem-vindos. A gente está correndo essa semana e a próxima para a gente poder divulgar para vocês algumas novidades, né? A gente está aqui fazendo lives toda semana já faz mais de 2 meses, mas está encerrando. Começou ontem, na verdade, o último curso temático do Organize Sua Casa, né? Para as pessoas poderem organizar os cômodos. E a partir de então, a gente vai começar a fazer algumas ações para esse novo projeto que a gente já já conta mais para vocês. Fábia, obrigada pelo convite, assim, por ter aceito esse convite. Queria que você se apresentasse para a gente poder começar. Bacana. Gratidão pelo convite, né? Sempre é bom estar com você, parceira, amiga, sócia. E uma grande oportunidade hoje, terça-feira, dia 21. Como você bem colocou, a gente está aí nessa maratona de 2 meses, né? Organize sua casa. E ontem nós tivemos a primeira aula, que foi show de bola, quarto da bagunça, e enfim. Queria primeiro também agradecer todas as pessoas que estão aqui presentes conosco, né? Para que a gente faça um bate-papo bem bacana sobre organização, sobre organizer virtual. E vou me apresentar bem rapidamente para quem não me conhece. Eu sou Fábia Vieira, estou no mercado há 26 anos. Como o Carol diz, eu sou já dinossauro, né? Mas muito feliz, com a alma de criança, que descobrindo coisas novas, aprendendo, reciclando esse novo mundo virtual. E com certeza sou muito feliz, os olhos brilham de poder capacitar personal organizer, ir na casa da cliente, organizar os mais diversos ambientes e também fazer bate-bola na consultoria online, enfim. Isso é a Fábia, né, que é a Fábia Rocha aqui do Nordeste. Muito feliz, então, gratidão. Bem-vinda, bem-vindos também quem está chegando aí depois, alunas desses últimos cursos, alunas, né, de cursos antigos, opa, caiu aqui, desculpa, de profissionais, você que está querendo entender um pouco mais sobre mercado online, como é essa profissão de organização, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou a Carol Organizer, a Carol de Natal, trabalho com organização um pouco menos que Fábia, há 8 anos, focada nos ambientes residenciais e mudanças. Essas são as minhas especialidades. Super bem-vindos e vamos começar, vamos parar aqui de enrolar para todo mundo poder chegar, já esperamos o suficiente, chega de enrolation. Vamos lá, Fábia, eu queria saber de você, como que está sendo essa sua transição? Vamos falar assim, porque a gente vivia um momento de coisas e serviços e atendimentos presenciais, né? E eu sei que você é uma pessoa que fazia muito isso, precisava desse contato, dessa sinergia com as pessoas, ainda mais porque você é coach. E como é que foi esse antes, esse novo normal de hoje e o que você projeta para o futuro? Eu queria que você fizesse uma abertura aí para a gente começar a conversar sobre isso. Bacana. Eu vou falar a minha idade, eu tenho 53 anos e eu vivia no mundo analógico, entre o analógico e o virtual. Antes dessa pandemia, e nós já estamos aí 30, 60, quase 90 dias.
E para mim, que sempre fui muito presencial, sempre fui muito off, né? Fui muito de estar com as alunas, com as clientes. Para mim foi um grande choque, sabe, Carol? Quando eu estava em Salvador, quando eu voltei, 2 dias depois que eu voltei, quarentena aqui em Fortaleza. E para mim, eu tô, assim, sabe quando você toma um susto, você tá no bonde, você tá num trem, e aí de repente o trem parou. Aí você olha para o lado, olha para o outro, onde estou? E eu passei mais ou menos uns 15 dias para poder, atônita realmente, sem saber como fazer. Porque nós que somos personagens organizers, cada um tem uma vertente. Então, sempre a gente está estudando, sempre está reciclando. E eu sempre deixei o virtual para depois. Eu sempre procrastinei, porque eu acreditava que, não, deixa, não, tá bacana. Eu estava numa zona de conforto muito grande. E então esses 15 dias foi bem desafiante porque eu não conseguia fazer nada. Eu só conseguia pensar porque todos os meus cursos foram cancelados a nível Nordeste, Norte. E aí eu fiquei assim, como eu vou pagar as contas, né? E depois de 15 dias eu parei, eu como coach, né? Disse, "Fábia, você tem que fazer alguma coisa." E eu fui procurar ajuda. Eu fui procurar ajuda profissional. E de uma grande amiga que é consultora de empresa. E ela disse, Fábia, a frase que ela me falou foi essa: você precisa estar no mundo digital, virtual, ou então você está fora. E aí eu respirei, engoli, e aí eu fui procurar mais ajuda. Como fazer, né? E aí começou minha caminhada realmente de buscar profissionais para que eu entendesse esse mundo virtual. E eu posso dizer para você, Carol, foi assim, você foi minha parceira e sabe quão desafiante foi fazer o primeiro curso online, estudar, aprender, testar, experienciar. Então, assim, então hoje, quase 2 meses depois dessa pandemia, eu posso dizer que estou engatinhando, mas estou aprendendo, mas estou muito feliz, porque eu acho que o ser humano ele precisa muitas vezes dar uma sacudida para que a gente possa emergir e dar um plus a mais. Então, essa foi a minha trajetória. E assim, estamos na pandemia, mas eu tenho certeza que é um caminho sem volta. Como você perguntou, o antes eu era off, hoje eu estou on, e após pandemia eu estarei off e on. Então, tá tudo certo. Então, é isso. Legal esse seu relato, porque assim, é basicamente o que está todo mundo passando, né? Não é uma coisa que sou eu isolada ou outro empreendedor. Muitas pessoas já tinham produtos, serviços e atendimentos online, mas também faziam isso presencialmente, tiveram que se reinventar, tiveram que se adaptar, tiveram que pensar estratégias, inovar, pensar dentro e fora da caixa, enfim. E é um pouquinho do que a gente tem feito. Hoje a gente vai discutir aqui algumas coisas do que a gente tem feito, do que a gente tem discutido. A gente, eu digo os profissionais de organização, porque a gente fez uma pesquisa com ex-alunos, com parceiros, com amigos que também atuam nessa área, aqui no Nordeste e fora do Nordeste, em São Paulo, no Rio, a gente pesquisou com essas pessoas algumas ideias, o que elas estavam fazendo, assim, de estratégias mesmo, de como que isso podia ser feito, tá? E a gente vai trazer um pouquinho disso para vocês. A gente vai dar alguns passos, a gente vai abrir algumas palavras-chave, né? E depois, inclusive, vai ter um resuminho aí para que vocês fixem bastante essas informações, tá? Porque a gente acredita que o que a gente precisa fazer primeiro é fazer uma grande avaliação, né? Mais ou menos como a Fábia comentou aí do histórico dela. Poxa, eu fazia isso e aí eu tive que fazer uma transição e eu fiz uma avaliação de mim, do meu negócio, da minha atuação e o que eu poderia fazer ou quem eu poderia buscar para eu poder melhorar, para eu continuar atendendo aos meus clientes, para eu continuar melhorando, né? Porque às vezes sozinha a gente não faz as coisas, né? A gente não sabe tudo, a gente precisa se especializar, a gente precisa buscar essas informações, a gente precisa ter um parceiro ou enfim, um profissional que preste esse serviço para a gente, que nos ensine o que faça por nós, né? Conosco, né? Para atingir o cliente. Eu acho que esse é o principal legado, assim, o principal tópico que a gente pode passar para vocês, que é
perguntar, né? Começar a fazer esse planejamento de como que é, tá? Então, assim, eu vou aproveitar e lembrar o novo. De novo, o tema é desafios online para profissionais de organização. Mas é um desafio também para outros empreendedores, é um desafio para quem Sim. está atuando no mercado, viu? E essa live vai estar gravada depois, vai estar aqui no GTV da Carol Organize, vai também pro YouTube, então se vocês quiserem ver depois, né, se quem não puder ficar ou quem tiver que sair antes, vai ficar aqui gravado. Lembrando que divulguem para as pessoas, para elas virem para cá para a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? E aí, Fábia, depois que você falou dessa situação, você fez uma avaliação do teu negócio, mas você teve impacto também com relação a outros aspectos da sua vida, tipo pessoal, familiar, que também influenciaram nessa questão do tempo, sozinho em casa, como é que foi isso, né? Porque isso também a gente tem que avaliar, né? Não, foi assim, foi uma autoanálise, né? Porque imagina, você sai de manhã de casa e volta à noite, e agora você está 24 horas ali com a tua família. E aí é interessante porque você reavalia um monte de coisas, desde a sua espiritualidade, o seu familiar, o teu social, porque você não podia mais ir ao encontro das pessoas, a parte social dos amigos. Então, foi uma grande reflexão e de crescimento, porque assim, e aí, Carol, bacana para quem está nos assistindo, é assim, que a casa, esse templo sagrado, esse nosso santuário, ele ficou tão evidenciado, e aí mais uma vez reforçou quão importante é essa organização, essa otimização, essa harmonização do lar, porque nós começamos a fazer tudo nesse lar. A parte de ginástica, a parte de oração, a parte de compras. Então, estava tudo concentrado nesse lar. E aí eu ficava imaginando, eu como personal organizer, nossa, como é que devem estar as casas desorganizadas? Porque a minha já é organizada. E eu aproveitei para, tipo assim, o que é que eu posso ainda tirar? O que é que eu posso melhorar? Então, foi bem bacana, porque eu acredito que foi em todas as áreas da vida, afetou positivamente, claro, mas tivemos estresse, sim, tivemos dores, choros, mas eu acho que os ganhos foram maiores do que as perdas. Legal você falar isso, porque a minha próxima pergunta é ligada a exatamente isso, né? Quais são os pedidos que você tem recebido mais, que eu também vou comentar que eu tenho recebido mais? Assim, Sim. quais são essas novas demandas, ou qual é a perspectiva de futuro de que essa demanda sobre esses ambientes, sobre essas dificuldades que as pessoas estão tendo, vai surgir? Que foi, inclusive, indicação de algumas pessoas que falaram com a gente. E aí eu queria que você comentasse também sobre isso. E assim, a grande demanda, né, tanto das clientes que já tinham feito o serviço, como outras pessoas, assim, Fábio, eu preciso me organizar no meu home office, porque o trabalho ficou na casa. E como fazer isso através de consultoria? Então, foi um novo, porque nós, personagens, a gente já trabalhava com consultoria online, mas era uma porcentagem menor. Então, foi interessante essa nova análise para que as pessoas conseguissem visualizar. Eu estou aqui no meu home office, eu preciso ter produtividade, eu preciso dar atenção ao meu filho, ao meu marido, fazer o almoço, mas eu preciso também deixar tudo em ordem. Então, eu acredito, Carol, que houve essa demanda geral da casa, mas principalmente em relação ao trabalho, porque muitas vezes está concentrado no ambiente da casa e que a gente pode chamar de home office, escritório. Então, essa foi o grande carro-chefe. Tanto é que nós iniciamos nossos cursos com home office pela demanda das pessoas. E tivemos um boom de alunas exatamente desesperadas, porque eu escolho organizar. Então, foi essa a demanda. Legal. E aí, a gente também recebeu indicações, e eu também recebi pedidos de alguns outros temas que estavam, assim, pipocando na mente das pessoas e que as pessoas estavam buscando. A Fábia mesmo falou, a gente teve que organizar a rotina da gente. Então, muita gente buscou não só a questão da organização do home office, mas a questão da rotina da casa, a rotina de horário para poder trabalhar, para poder focar nessa questão da, né, produtividade. Então, existe essa temática que as pessoas têm procurado. Então, muitas pessoas que trabalham com consultoria
consultorias e pessoas que trabalham com essa questão do contato à distância têm investido, tem ajudado bastante a gente, mas a gente, com a nossa técnica e com as indicações, né, sobre essa questão de organizar a agenda, organizar os horários, tem também tido bastante demanda nesse setor, no setor de rotinas domésticas, porque as pessoas começaram a fazer muita limpeza, começaram a trabalhar em casa, então tem esse aspecto. Outro aspecto também foi a questão da maternidade, de atividades para crianças, organizar as coisas das crianças, organizar a rotina das crianças, né? Aulas em casa. E aí isso também apareceu bastante. Uma das parceiras da gente, que trabalha com maternidade, também recebeu um grande pedido, assim, Desculpa, caiu de novo. Esse negócio não tá aprendendo direito. Com relação às mães, assim, de maternidade, o que muda, o que não muda, né? O que a gente precisa pensar a partir de agora, né? Para esse novo normal das mães, dos bebês e das crianças e da escola, enfim. Então, ela também recebeu essa grande demanda dessa parte de maternidade e também da questão da organização das compras, né? A gente fala muito dessa questão de chegou as compras e limpa e coloca no lugar. Então, toda essa orientação e essa organização, né, de o que colocar de volta no lugar, né, como colocar, como otimizar o espaço, cresceu bastante. É claro que as pessoas estando em casa, vai crescer a demanda para organizar todos os espaços, mas isso eu acho que é uma demanda que vai continuar crescendo, essas temáticas que a gente falou, né, home office, maternidade, rotina, é uma tendência a crescer, expandir mais no mercado, porque as pessoas vão continuar precisando desse apoio bem mais, né, e a gente vai começar a atender essa demanda bem mais do que os outros tipos de organização, né, eu acho que são os aprendizados que a gente também vai ter que buscar, né? Se você já conhece, se você já tem clientes que estão buscando essa questão do home office, né? Dos documentos, então você vai ter que aprender a fazer isso online, vai ter que aprender a fazer isso de uma outra forma com aquele cliente, né? Um atendimento diferenciado, mas não quer dizer que o tema não vá crescer, né? O tema não vá ser ampliado, né, Fábio? Exatamente. E, Carol, interessante dentro da sua fala, porque assim, quem não estava habituado a ficar nessa casa teve um novo olhar. Eu tive vários depoimentos e, Fábio, eu nunca vi tanta sujeira na minha casa, eu nunca vi tanto cacareco, eu nunca vi tanta coisa fora do lugar. Porque é muito fácil, aqui já fica aqui uma dica, né? Porque essa casa que nós habitamos, com nossos membros da família, gente, ela tem que estar em perfeita ordem, no sentido assim, tem que ser uma casa viva, com vida, mas ela precisa estar com as coisas nos locais. E quando você relaxa por algum motivo, procrastinação, e aí quando você é obrigado, né, dentro desse cenário, e aí você começa a ver os defeitos. É a mesma coisa, imagina você aqui com o boneco, 24 horas, você vai começar a ver os defeitos desse boneco, seja, né, inanimado ou não. Então, eu acho, Carol, que esse novo normal nos trouxe esses aprendizados, sim, novas rotinas, e eu tenho certeza que nós nunca mais seremos os mesmos. As pessoas que passaram por essa tempestade, e aí muitos relatos é o seguinte, eu relaxei muito e agora eu quero ter uma nova disciplina. Então, isso que é o bacana, né, desse novo o virtual. É isso. E aí, uma das outras coisas que as meninas, né, nos relatórios, e o que a gente tem feito bastante é se relacionar. Como é que isso funciona para você, Fábio? O que tem crescido nessa questão de relacionamento em produtos ou serviços online que a gente tem que oferecer agora? Pois é. E o interessante é o seguinte, perceber que a gente está no mundo digital. Eu, que era analógica, nem fazia compra na internet. E aí, eu disse, caraca, a gente que vende serviço é reinventar. Eu acho que a grande palavra hoje, Carol, é reinventar, porque assim, os jovens de hoje, pessoas de 40, 50 anos, elas estão aprendendo a, tipo assim, adquirir coisas, produtos e serviços dentro dessa realidade. Por exemplo, hoje eu estou fazendo uma cliente que é toda manhã. E aí eu recebi uma mensagem de um senhor dizendo o seguinte, olá, Fábia, tudo bem? Eu sou fulano e estou me mudando para um apartamento novo, gostaria de uma organização. Qual o seu Instagram? Aí eu olhei, né, e eu disse, aí eu coloquei, e aí eu passei um áudio para ele. Eu disse, olha, meu Instagram é esse, mas você não vai visualizar nenhum antes, nenhum depois.
eu posso dar vários clientes para você ligar. Mas o meu perfil não tem fotografias, fotos, né? E aí ele achou interessante. Ah, mas o que é que tem lá? Eu disse, não, tem os cursos e tudo mais. E ele achou estranho, porque era um pretenso futuro, né, cliente, mas ele queria saber como era o meu trabalho. Aí eu peguei, estava num closet feminino, mas aí eu depois, né? Cliquei, olha aqui, estou no closet feminino e masculino. Aí ele, joinha, tá, vou dar uma olhada no seu Instagram. Então, assim, esse novo relacionamento é isso. As pessoas querem visualizar, querem te conhecer quem é você nas redes sociais. Então, se você não tiver nessas redes, e eu estou colocando, viu, Fábio? Você pode perder o cliente. Então é isso, Carol. Então, o nosso produto, o infoproduto, tem que existir. E se não existe ainda, a gente tem que procurar profissionais para poder arrochar nesse novo momento. É Interessante. isso. E as meninas até também, as meninas que eu digo, eu estou reportando sempre, é porque a gente está usando também exemplos aqui das meninas que trouxeram. Por exemplo, teve uma das alunas que falou, eu comecei a criar e-books, comecei a criar conteúdos, modelos, fichas e disponibilizar para os meus clientes, porque eles não tinham isso. E como é que eu fiz isso? Eu fiz isso por e-mail, eu fiz isso pelo WhatsApp, né? Não precisa ser pelo Instagram, mas para poder ajudar meus clientes nesse começo, eu comecei a conversar com os meus clientes. O que você precisa de ajuda? Posso conversar com você 20 minutos para poder te dar uma orientação? Isso já dá apazigua os ânimos, né? Aquela confusão mental, já dá uma pequena ajuda, uma pequena contribuição para aquele seu cliente, para aquele seu seguidor. E mais para frente, a gente precisa oferecer para ele mais algum tipo de solução, às vezes um pacote, às vezes uma consultoria, às vezes, sabe, esse e-book mais completo, mas a gente começa fazendo esse relacionamento que a Fábia está falando. Antigamente a gente fazia um relacionamento de dar dicas, que a gente tem que continuar, né, dando conteúdo de valor, né, mostrar para ele como que faz, como é que é o passo a passo. Às vezes ele não consegue fazer, às vezes ele não tem tempo para fazer. Mas é assim que a gente mostra para ele, exatamente como você falou, como que é o nosso trabalho, qual que é a técnica, qual que é o benefício da organização, né? E assim, a gente tem que começar a refletir sobre a gente também, né? O que que a gente tem de bom, o que que a gente tem que aprender, que é buscar isso, né? Aprender isso, testar isso, para poder trazer isso para o cliente depois, que foi uma das coisas que as meninas falaram. Eu tenho tirado tempo do meu trabalho, é claro, eu estou em casa, estou cuidando da minha família, estou prestando uma parte do tempo de serviço, mas a outra parte eu separei para poder aprender, para poder sentar e ver vídeos de outras pessoas, para saber de técnicas de venda, saber de técnicas, né, de gravação, saber de... Porque às vezes você não quer aparecer no vídeo também, gente. A gente tem que aparecer. A gente tem que mostrar como que a gente vive, a gente tem que mostrar o teste que a gente faz na casa da gente. Imagina, todo mundo pede, Carol, como é sua casa? Sua casa deve ser super organizada, sua rotina deve ser maravilhosa. Gente, eu não moro sozinha. Eu tenho filho, tenho marido, a minha casa também vive, né? Como o Fábio diz, temos poucas coisas, temos método, temos organizadores, mas tem uma criança de 8 anos aqui na minha casa. De vez em quando tem um monte de brinquedo jogado na sala, tem louça na pia, como na vida de todo mundo. Então a gente tem que mostrar para as pessoas, a gente tem que falar, as pessoas têm que ver seu sotaque, de onde que você é, quem você é, ela quer te ver, ela não quer ver só a dica que você dá, ela não quer ver só aquela indicação de produto, ela não quer ver só aquela reflexão que você deixou, ela quer te ver também, ela quer te conhecer, ela quer se inspirar em você. Então a gente também tem que aprender a como fazer isso, né? Como trazer essa historinha, né, para o cliente. Eu acho isso super legal, e eu acho que isso é super relevante, a gente aprender a fazer isso. E tem muitos profissionais hoje dando cursos gratuitos. Sim. Ou com baixo custo, ou a longo prazo você pode investir numa mentoria de alguém que realmente possa te ajudar, te colaborar, fazer esse planejamento, e eu acho isso super importante, tá? E assim, uma outra coisa, Fábia, eu já dei algumas, né, pinceladas aqui, e a Erika está até colocando, aprender para estar preparado quando a organização chegar. Exatamente. A gente precisa ver lives, a gente precisa ouvir outras pessoas falando, a gente precisa sair buscando informações, inspirações de todos os lados para a gente criar conteúdo, para a gente poder criar algo novo, para a gente poder pensar em fazer alguma coisa nova. Senão a gente não vai sair nunca do lugar, né? E uma das ideias, Fábio, que eu queria que você comentasse, porque você adora o WhatsApp, veio do WhatsApp, né? Sim, sim. Deixa eu só fazer um comentário. A Júlia Campos, eu conheci a Carol procurando no Google. Olha que legal. Quantas pessoas, e eu queria fazer esse relato,
da Carol, aqui, Carol, de você, porque assim, há 5 anos que a gente se conhece, a gente tem essa parceria, e o interessante é que você sempre foi muito tecnológica, né? E aí eu queria lembrar que quando você chegou até a mim, você chegou através do Facebook com uma mensagem perguntando se eu queria participar. Aí eu olhei assim, quem é mesmo, né? Quem é essa louca, né? Que até aconteceu o primeiro encontro de personal organizer em Natal. E, nossa, eu fiquei super feliz, cara, já vou e tal, já dei meu sim. Então, assim, há 5 anos atrás, você já estava buscando, você já estava procurando virtualmente, porque você estava isolada em Natal, né, praticamente, e você queria pessoas para poder conversar, trocar ideias e presencial, mas foi através do Facebook, e isso é muito interessante. E assim, só fazendo um relato, né, hoje você tem muitos seguidores, mas por quê? Eu conheço você, eu conheço a sua família, a sua casa, todo mundo, e você acorda de manhã e já está lá no Instagram, já está, enfim, faz parte da sua rotina, né, Carol? Então, eu acho que essa parte tecnológica você busca, mas você tem que praticar, porque há 5 anos atrás, eu acho que o Instagram, vou já falar eu ia falar do Ace, do WhatsApp, mas você, né, eu já ia falar do aquele Face, aquele negócio, parece com, nossa, antes do Facebook, esqueci. Orkut. Orkut, né? Já ia falar do Orkut, é o novo, né? Mas, enfim, mas eu acho que é isso. Só voltando um pouquinho esse parêntese, as pessoas, imaginem só, eu que sempre fui analógica, eu tenho 26 anos de mercado. Gente, as pessoas não me conhecem. É o boca a boca, porque eu não estou lá no virtual. E se eu tivesse, há muitos anos, né, eu já tinha dado um boom nessa história virtual. Mas, oi, Fábio, mas eu procurei, mas eu nunca achei você. Claro, eu não estou no virtual, eu não estava. Né? Então, mas assim, mas voltando à sua pergunta, para mim o WhatsApp é o meu carro-chefe, porque eu estou sempre olhando, sempre buscando grupos, porque eu acredito muito, eu sou a Fábia falante, né? Eu adoro falar. E o WhatsApp eu encontrei uma rede social que, assim, posso gravar áudio, posso tirar foto, e para mim é muito interativo, né? É diferente do Instagram. Agora é que eu estou no Instagram. Por quê? Porque eu achava aquela coisa muito parada, muito não sei o quê. Mas, gente, é um conjunto. E aí, Carol, assim como profissional, você tem que realmente escolher algumas redes, porque não dá para você fazer tudo, para você focar o seu trabalho. Então, hoje eu foco muito no WhatsApp e estou aprendendo ainda no Instagram. Mas eu acho importantíssimo para qualquer profissional, para que a gente possa realmente focar o nosso trabalho, o nosso serviço. É isso. Joia. Complementando o que você falou e pegando algumas histórias que a gente captou das meninas, do que a gente tem feito, por exemplo, depois que a Fábia chegou em casa desesperada naquele dia, aí ela falou comigo, a gente tem que começar a pensar numa estratégia do que a gente vai fazer essa virada de chave, né? Então a gente começou a transformar aquilo que a gente já tinha, que eram produtos reais, físicos, palestras, workshops, cursos, em um modelo virtual. Então a gente tem hoje cursos temáticos, né? Cada ambiente e agora a casa toda que a gente vai oferecer. E a gente está construindo, ainda não acabou, de fazer esse lançamento e trazer o curso de formação para personal organizer também para o online, porque a gente não sabia fazer isso. Então a gente teve que ter ajuda, a gente tem uma orientação, que é o que a gente sugere para vocês. Busquem, aprendam, vão atrás. Eu nunca vi tanto vídeo na internet, no YouTube, como fazer tal coisa, como instalar tal aplicativo. E aí a gente fica naquele... Eu via umas alunas, às vezes, na verdade as filhas de algumas clientes e algumas alunas, que estavam lá aprendendo a fazer maquiagem. Elas estavam lá no YouTube vendo um videozinho, não sei o quê. Aí ela via uma parte, dava pause e fazia. Aí dava play, olhava de novo, dava pause e fazia. Eu tô fazendo a mesma coisa. É incrível. Meu filho faz isso de vez em quando. Às vezes ele tá vendo lá um passo a passo para fazer não sei o que do jogo, ou para fazer um negócio científico lá que ele gosta, aquelas experiências. Ele faz isso. Então eu aprendi a fazer isso, eu aprendi a perguntar.
E aprendi a planejar, porque eu tenho que fazer essa avaliação que a gente falou e depois eu planejei. Mas, Carol, eu não sei o que vai ser de amanhã, como é que vai ser essa pandemia, como é que vai ser. Mas eu tenho que planejar, eu tenho que pensar alguma estratégia. A gente começou pensando, vamos fazer primeiro esses aqui, temáticos, depois a gente vai fazendo de PO e daí a gente vai pensando mais pra frente. E você tem que fazer isso com o seu negócio, né? Com o que você vende, como Sim. que você. Eu tenho uns relatos massa, assim, que não tem nada a ver com a organização, da cabeleireira que começou a fazer cabelo em casa dela, da vizinha, da mulher de baixo, da rua de cima, como que faz, qual é a estratégia, qual é o tipo de produto, qual o passo a passo, e aí ela começou a fazer consultoria. É incrível como que você consegue fazer uma consultoria de cabelo, sem pegar no cabelo da pessoa. É a mesma coisa, como é que eu vou fazer uma organização, mostrar para alguém como que dobra, qual é a minha ideia, né? Porque quando a gente vai organizar, a gente olha para aquele espaço, né, a gente já tem uma ideia. Ah, eu vou fazer assim, já começa a pensar, a maquinar, né? Como que eu vou transferir isso? Então, se eu não sei fazer essa transferência de conhecimento, eu não tenho essa didática, eu tenho que aprender a fazer isso. Eu tenho que botar no papel para depois passar para o cliente, eu tenho que fazer consultorias, eu tenho que falar com pessoas, eu tenho que me relacionar, eu tenho que ter foco. E outras coisas que as meninas falaram, às vezes, eu não preciso, às vezes, fazer uma mentoria, uma consultoria, né? Mentoria é para outros profissionais, né? No caso, para outros organizers, ou consultoria para o cliente. Eu posso fazer um infoproduto, eu posso fazer um e-book e vender esse e-book por R$10, eu posso fazer um grupo na internet, no WhatsApp, que é como se fosse um estudo em grupo, né? Gente, eu vou passar para vocês aqui nesse grupo o passo a passo para fazer a organização, sei lá, dos documentos, né? Teve uma das alunas de Recife que fez isso, ela começou com um grupo temático bem fechado de 2 semanas. Todo dia ela colocava uma dica lá de como organizar o documento, de como organizar tal coisa do escritório e foi fazendo. Então, você pode cobrar por isso, você pode... e a gente tem que pensar nisso também quando a gente está no ambiente virtual. Não é a mesma coisa do presencial, né? Talvez o volume que a gente tem é muito maior. Então, existem formas de você divulgar o seu trabalho, não só nas redes sociais, não só no seu site, não só, né, sei lá, em grupos do WhatsApp, do Telegram hoje. Você pode fazer esses ao vivo que a gente está fazendo aqui, pode fazer isso via YouTube. Agora a gente está gravando e está colocando, produzindo conteúdo muito para o conteúdo, para o YouTube, muitos vídeos. Você pode participar de programas. Eu participei de um semana passada, dando dicas de dobra, dando dicas de reaproveitamento de produtos, sabe? Uma coisa criativa, retirar manchas, né? Atividades para crianças, como você organizar a rotina, são coisas que existe essa demanda. Lembra dos temas? Então você vai, participa via Skype, participa via WhatsApp de um programa de TV, de um programa de rádio, escreve um texto para uma revista ou para algum portal da sua cidade. Você tem como continuar divulgando o seu trabalho, mesmo estando no ambiente virtual, mesmo não tendo atendimento, né, direto do cliente. Deixa eu ver se tem outra coisa. Você pode vender produtos, né? Você não vendia produtos, você não tinha produtos, você pode vender produtos. Tem 2 alunas que começaram a vender produtos, né? Começaram uma a produzir colmeias e vender, e a outra começou a pedir alguns produtos que não tinham na cidade e que não tinham nas lojas, que estavam fechados, e revendia isso. É uma oportunidade que aparece, gente. Por que não? Você não pode oferecer o serviço, daí você cobre, né, uma demanda que tinha na sua cidade, e você também tem que estar com as anteninhas ligadas. Opa, não tem esse produto na minha cidade. E as pessoas estão atrás. Elas estão me falando que eu não tô, assim, que elas não estão encontrando, que elas estão precisando. Por que eu não posso comprar? Por que eu não posso oferecer? Mesmo que seja temporariamente, gente. É uma forma da gente estar, ligado. Outra coisa muito importante que as meninas falaram. Se você não está tendo condições de oferecer seu trabalho, então foque na sua família, foque no seu pessoal, sabe? Faz como é que é aquele negócio da loja? Estou fechada para balanço, né? Estou de férias, sei lá. E cuida da sua vida, cuida da sua família, sabe? Continua fazendo, sei lá, só postagens, fazendo só indicações, cursos, né? Fica fazendo seus cursos e tal. Mas tenha um foco. Se de fato você precisa focar na sua família, focar no seu crescimento, né? Faça isso, né? Não tenta fazer as 2 coisas meia boca, assim, né? Você lembra de mais alguma outra ideia, Fábio, que as meninas deram, assim, deixa eu falar, assim, eu sempre fui muito empreendedora desde o início da minha atividade como profissional de organização. E aí, olha que interessante. Lembra que eu falei dos 15 dias que eu fiquei atônita? E aí, quando eu procurei ajuda, eu me lancei sozinha para fazer um curso de 3, como foi? Um curso de 3 dias, falando de excessos, acúmulos e apegos, sem saber como fazer.
E aí no WhatsApp, é só para poder entender assim, o que é que eu tinha na minha mão? Eu tinha o conhecimento, né, dessa realidade, e aí eu fui assim, cara, eu vou. E já tinha ouvido falar de alguém que já tinha feito, enfim. E eu fui testar. E por incrível que pareça, nesse curso, né, nessa imersão, tinha mais de 50 pessoas. E assim, foi gratuito, mas foi uma forma. E aí eu comecei a estudar, porque aí você, por mais que saiba do tema, você vai pesquisar para dar o melhor. Então, eu acho que as dicas são essas. É você buscar o que é que eu estou pronta hoje. Porque o mais importante, sabe, Carol, que eu vejo é que nós sempre estamos em construção. Nós não estamos prontas jamais. E aí, porque se a gente estivesse pronta, a gente já teria ido para outro andar. O bacana é esse desafio que a gente tem que, assim, é olhar, e essa bagagem que a gente traz. O mais interessante, porque nós que somos personagens e outras profissionais que aqui estão, é fazer o seguinte, eu sou formada em administração, mas quantas coisas interessantes hoje eu utilizo das minhas cadeiras de humanas para poder realmente, nossa, mas isso daqui a minha cliente gostaria de ouvir ou de sentir, ou então eu posso produzir isso para ela. Então, é aproveitar a sua bagagem que você tem dos seus cursos técnicos, dos cursos que você fez ao longo da sua vida, e assim, colocar tudo, e aí vem uma coisa fantástica. A história do planejamento. Cara, faz uma lista das suas potencialidades, né? O que é que você pode oferecer? Aí, às vezes, você pode olhar, eu tô na minha área de serviço, tá, gente? Eu tô aqui no meu canto maravilhoso. E aí você olha, nossa, eu tenho um monte de prato. Será que se eu gosto de pintura, será que eu não posso oferecer, pintar, oferecer para uma amiga? Cara, são coisas que a gente olhando para os lados, a gente pode fazer muita coisa. Agora a gente tem que ativar e acreditar no nosso potencial. Eu acho que aproveitar é isso, sabe? esse momento. E assim, puxando o aproveitar, tem uma aluna de João Pessoa que agora está aproveitando para antecipar um planejamento que ela tinha. Ela tinha um planejamento de fazer essa transição de carreira, que ela trabalhava no ramo imobiliário, para agora entrar somente no ramo de organização. Ela foi demitida nesse momento de transição, né? Não estava trabalhando. Ela aproveitou e disse: agora mesmo que eu vou implementar meu plano. Ela estava conversando com a gente, né, nesse período. Ela falou: no primeira fase, eu estudei, eu fui atrás do quê? De focar no meu nicho, que também é uma coisa interessante de você fazer, você buscar esse foco temático dentro da sua atuação. E ela foi buscar essa parte de produtividade. Então, ela começou a ler livros que ela já tinha lido há muito tempo, começou a esmiuçar detalhes e focar nessas postagens, nessas dicas. Começou a oferecer consultorias para essas pessoas que tinham esse tipo de problema, para saber como que ela ia conseguir interagir e melhorar e ajudar e oferecer esse serviço. Então, meio que laboratórios mesmo nesse período. E agora ela já está oferecendo mentorias e consultorias. Então, é assim que a gente faz. A gente aproveita essa oportunidade também para fazer esses testes, né? Para a gente poder crescer, para a gente poder planejar e até, quem sabe, focar, reler, refazer, atualizar, né? O que a gente está fazendo nesse momento, assim. Várias histórias que eu ouvi também das meninas, tipo, teve uma outra que também começou a dizer: ai, eu vi uma oportunidade tão boa, porque tinha um monte de gente com problema de bichinho em casa, porque a gente tá falando das crianças estressadas, a gente tá falando da gente estressada. Você imagina pessoas que têm animais, que têm, né, cachorro, gato, sei lá, outros tipos de bicho que estão presos dentro de casa, e ela já tinha ela tem muitos bichos na casa dela, ela é de São Paulo. E aí ela falou: eu já queria atuar nessa área, então eu comecei a investigar mais, procurar pessoas, né, veterinários ou especialistas que trabalhavam com esses animais, buscar essas informações. E aí foi buscar grupos de apoio, né, pessoas que trabalhavam, né, nesses grupos que às vezes é o grupo do cachorro, o grupo do gato, né, da raça tal, não sei o quê. E ela começou a entrar nesses grupos e começou a partilhar informações sobre como organizar o cantinho do bichinho, como organizar essa rotina, atividades que podem ser feitas. Então ela fez essa ponte, né, entre os contatos que ela fez e os contatos dos clientes que precisavam, e começou a desenvolver pacotes para oferecer de ajuda para aquelas pessoas. Então, é uma forma de você também oportunizar, né? Pegar essa oportunidade, pegar essa transformação, esse momento, né? E positivar, né? Transformar isso até para o seu próprio negócio melhorar. Ou você, de fato, decidir: pois agora eu vou decidir, pois agora eu vou escolher, pois agora eu vou atuar nessa área. Então, foi bem legal esses relatos que as meninas trouxeram também.
Eu estou fazendo uma cliente que ela é dentista e ela se especializou em botox, essas coisas de roxos, né? Ela dizendo assim para mim, Fábia, eu nunca. E aí ela deu uma pegada muito legal. Ela disse, Fábia, o que eu estou fazendo online, que ela não fazia também, era o seguinte: ela dá consultoria para quem tem dúvidas. Quem quer fazer, por exemplo, no Brasil inteiro. Aí tem pessoas que têm dúvida se o botox, se o fio de ouro, que não sei o quê. E aí, antes da pessoa fazer, ela faz essa consultoria. Aí eu achei, nossa, que fantástico, porque eu nunca tinha pensado em consultar uma profissional antes de fazer o procedimento. E ela disse que nunca estudou tanto, nunca se dedicou tanto a essa parte, porque ela disse que era a forma que ela tinha, porque imagina, ela não estava indo para o consultório, e ela tinha de ganhar, ela tinha que gerar dinheiro de alguma forma. E aí é legal. Então, nós temos que realmente pegar esse pacote do nosso conhecimento e esse nichar, né, Carol? Como a gente sempre fala na nossa atividade, e eu me vejo, só para poder fechar o raciocínio, é impressionante como está no sangue. Quando eu vejo alguma coisa de residência, esse cara me remete aos excessos, acúmulos e apegos. Então, sempre, mas por quê? Porque já está na minha história, e aí eu faço esse link para poder oferecer para o meu cliente, para o meu aluno, essa pegada, porque eu sou especialista na área. Então, eu tenho um conhecimento maior, porque eu arrocho nesse sentido e posso vender isso com muita clareza. Então, para nós, o que é o seu nicho? Qual a sua expertise? Né? O que é que eu posso fazer de diferente? E aí, Carol, é lembrar o seguinte: qual é a demanda, qual é a dor do meu cliente, né? Da minha aluna, para que a gente possa fazê-la feliz. Que eu acho que o grande fechamento é a gente entregar felicidade para o nosso cliente. E tem muito cliente até que não quer o virtual, né? Que não quer esse atendimento, que não quer a gente ir lá. Algumas pessoas não esperaram, algumas pessoas fizeram atendimentos até bem no início, durante o processo mais pesado o que não é errado, eu que não estou aqui julgando, as meninas até falaram, a gente tem feito, sim, e é isso que eu quero trazer agora, essa questão da definição. Você tem que mostrar para todo mundo que você está atendendo, que você não está atendendo e de que forma você está fazendo isso. A gente sempre usou EPIs, que é aqueles equipamentos de proteção individual, né? Luvas, proteção de corpo, a parte de avental, às vezes propé, às vezes touca. Máscara a gente usava mais quando a gente ia para um depósito, organizar documentos, tal, uma coisa mais suja mesmo, assim, para proteger a gente, né? Mas hoje a gente tem mantido esse protocolo mais rígido ainda. A gente já eu levava muito aqueles lencinhos, sabe, de bebê, para limpar as mãos. Umedecido, tinha bastante gente que já usava, às vezes numa mudança não dá pra gente ficar lavando a mão, a gente já levava aquele álcool gel, antisséptico. Agora, a gente tem um protocolo, né? E isso você também tem que deixar claro pro seu cliente quando você decide fazer esse atendimento. Por mais que seja uma mudança, por exemplo, eu fiz uma mudança faz umas 2 semanas. E a gente, por mais que faça essa mudança, a gente tem que estar de máscara, a gente tem que estar, né, com essa proteção, com essa roupa. Eu sugiro com calçado fechado, ou com propé, de cabelo preso, né? Ou com a touca, às vezes, não é nem para questão de proteção, é pra gente não ficar pegando no cabelo com a mão suja. Luva descartável, luva de tecido. Eu comprei umas luvas de tecido que dá para lavar igual máscara, muito legais. E também a gente vai usando, né? E daí 3 horas depois muda, coloca outra. A gente tem que ter essa proteção pra gente e essa segurança para o cliente, né? E deixar isso claro quando a gente está oferecendo esse serviço. Colocar isso descrito lá, que a gente tem esse protocolo, que a gente tem esse cuidado, que a gente troca de sapato quando entra, né? Que a gente coloca... Eu não sei como é que é o nome, é tipo uma bata, sabe, que é descartável, e também tem o guarda-corpo, que chama guarda-corpo. A gente escolhe, a gente mostra isso para o cliente, mas é legal a gente definir. Não, por enquanto eu estou resguardada, porque eu estou aqui com a minha mãe, eu estou aqui com meu filho, a minha família decidiu que eu não vou fazer nenhum tipo de atendimento, só online. É legal também ter esse posicionamento, mostrar para as pessoas e cuidar dessa transição, porque a gente falou, existiu antes, existia esse novo, né, que a gente está testando, inclusive eu, nessa questão de vai para mudança, vai para casa do cliente normal, esse cliente é velho, novo, como é que é a sistemática dessa família e como que vai ser daqui para frente, né? Como que a gente vai oferecer esse serviço? Então, muita coisa vai mudar para positivo, para a gente também se preocupar mais com a questão da higiene, com a questão dos cuidados, né? Para a gente e para o cliente. E eu acho que a gente tem que passar por essa experiência, a gente tem que passar por esse processo e deixar claro para as pessoas o que a gente está fazendo.
tá? E não se sinta culpada se você não pode mais, aquela história de estar com saudade de atender e fazer uma organização, né, minha filha? Faça se você puder, né? Se você tiver condições, se você tiver motivação, se você tiver equipamento para isso. Mas se você não puder, se você não tiver uma estratégia, não tiver um planejamento, não faça, né? Não se sinta culpada por isso. Continue fazendo, né, as suas postagens, continue fazendo o seu planejamento, continue estudando, né? Faça de outras formas, busque outras formas de atender ao seu cliente. Muita gente, mas muita gente mesmo, tem feito consultorias e o que funciona, né? O grande relato que eu tive das pessoas, das meninas, é que elas fazem sempre uma orientação. Elas buscam informação antes do cliente, uma informação prévia, vamos pensar como se fosse uma visita, né? E aí marcam um horário, e aí varia de 1 hora e meia, 2 horas, às vezes 2 horas e meia, com o cliente, através do WhatsApp, através do Skype, através da conexão, e aí faz uma orientação. É como se eu pegasse aquele planejamento que a gente normalmente faz para executar a organização e passa isso para o cliente. Sim. Com o cliente no ambiente, né? Então, o cliente está lá, a gente está aqui do outro lado, a gente mostra para ele como que a gente faria, pede para ele sinalizar, pede para ele colocar, mostra dobras, mostra produtos. Tem muitas pessoas até que mandam um resuminho, né, executivo depois, né, do que ela sugeriu, quantidade de produtos que ela, né, pensou, indicação de loja. Sim. Esse é o passo a passo para quem está buscando fazer uma consultoria. Mas eu sempre digo, faça um teste, dê cortesia para alguns dos seus antigos clientes, né, que você já, para fazer uma revisão, para oferecer uma ajuda, ou ofereça isso para alguns amigos próximos que você vê que está com algum tipo de problema, né, que está precisando dessa ajuda, né, que você tem mais contato, para fazer um teste de tempo, para fazer um teste dessa didática, para fazer um teste da sua internet. Isso é uma outra coisa que a gente também tem que avaliar. Se eu vou começar a oferecer muitas coisas pela minha internet, né? Gravações, eu vou oferecer ao vivo, eu vou oferecer consultorias, mentorias através da internet, eu tenho que ter uma internet boa, eu tenho que ter uma câmera boa, eu tenho que ter uma luz, né? Para a pessoa poder me ver. Então, eu tenho que buscar também me equipar, buscar qual é o complemento tecnológico que vai me ajudar a fazer essa oferta de produtos para os meus clientes. Então, esse também é um relato, condensando aí várias informações, várias histórias que a gente recebeu das meninas, para vocês também, algumas ideias. Tem mais dúvidas, Fábia? Se vocês tiverem dúvidas, coloquem aí, gente, para a gente poder responder. Fábia. A gente está com quanto tempo ainda, só para... Tem mais 15 minutos, amiga. Tá, não, tranquilo. Não, eu queria só colocar o seguinte. E aí, sabe, Carol, eu acho que todos nós profissionais de diversas áreas, a gente tem que ter muita humildade de aprender. Porque a gente, quando a gente fez o nosso primeiro curso online, né, numa plataforma que a gente estudou e tudo mais, mas a internet caía, e aí eu não conseguia passar o vídeo. E aí, gente, desculpa, mas isso é vida ao vivo, né? E as pessoas compreendem, claro, né? E aí o legal é quando você fala a sua verdade. O legal é assim, você ser você no sentido assim. E o interessante, Carol, bacana lembrar disso, que assim, quando a gente está no presencial, eu vou falar por mim, e também eu sei que você e outras personagens que estão aqui fazem a mesma coisa. A gente... do paletó, do blazer. Hoje a gente está com cara lavada, né? A gente passa um batom, mas a gente está com a roupa mais simples. Então, esse estar ao vivo, né? Como nós somos, passando o recado, com todos os cuidados, porque a gente sabe que o nosso cliente, ele merece o melhor. E se você faz um diferencial, se você ter um mimo com esse cliente, e aí é muito interessante. Por exemplo, eu sempre fui muito de dar mimozinho, não sei o quê. E aí, como é que eu vou fazer isso virtualmente, né? Só se eu mandar um e-book, enfim. Mas, né, é legal, porque é um carinho, que todo mundo gosta de carinho. Então, assim, fechando esse ciclo, Carol, eu acho que a gente, essa mudança para o virtual, mais uma vez, reinventar e buscar realmente aquilo que você tem de melhor para poder oferecer para o seu cliente, para o seu aluno. É isso. Mandem perguntas. Vou lembrar que essa live vai ficar gravada aqui no GTV e também vai para o YouTube, tá? Lembrando aqui a parte de programação, né? Quinta-feira que vem a gente vai ter uma live falando sobre quarto da bagunça, excessos, acúmulos e apegos
lá no Instagram da Fábia, no Casa e Vida Sustentável. Então, também anotem aí na agenda, divulguem para as pessoas, a gente vai relembrá-los. E sexta-feira eu vou ter uma live às 5 da tarde com a Leroy, falando sobre a organização de closet aqui de Natal. E de noite, com a Cris Organiza, da Top 3, né, a ex-participante da Top 3 lá de Aracaju, a gente vai conversar sobre organização de espaços de trabalho em casa, então home office. E estamos aí na caminhada do curso de área de serviço, quarto da bagunça e rotinas domésticas. Começou segunda-feira, foi gravado, mas se vocês ainda querem participar, ainda tem vaga, ainda tem espaço na nossa sala. A gente ainda tem mais 2 encontros, na próxima segunda, dia 27, e na outra, dia 3. Quiserem participar, é só pedir informações para a gente, que continua aí aberto o curso. E amanhã tem novidades, né? A gente vai lançar aí uma novidade de conexão com vocês. Espero que todos participem, espero que vocês divulguem bastante. Tem uma pergunta aqui. Responde aí, Carol. Hoje, por conta da pandemia, estamos tendo esse privilégio das aulas. E depois que tudo passar, como que vai ficar? Exatamente. Eu vejo isso no meu filho, por exemplo, que está tendo aulas online. Não é EAD, não é ensino à distância. Ensino à distância é uma coisa que foi pensada para os adultos. E agora está sendo feita uma edição, né? A gente fala que é uma revisão, sei lá, do que se fazia presencialmente. Então, você pega a professora para ela dar uma aula, só que sendo, né, gravada, filmada, para 30 alunos lá. E eu acho que isso é uma tendência a permanecer. Tem muitas aulas, tem muitos cursos que estão sendo editados, que estão sendo elaborados para serem implantados de forma virtual, assim como muitos serviços estão sendo prestados agora de forma virtual, consultorias, mentorias, orientações, muitos produtos, né, virtuais estão circulando, e eu acho que isso é uma tendência a permanecer. Assim como existe essa tendência das pessoas ingressarem mais nessa questão do home office, né, irem para casa, ou parte do tempo, part-time, ou full-time, ou tempo integral, ou começarem a verificar a produtividade, né? Começarem até, inclusive, a aumentar as pesquisas quanto a isso, né? Existe mais produtividade quando você faz home office ou não? Estudos sobre isso, porque vai existir essa tendência das pessoas começarem a trabalhar mais em casa, das pessoas começarem a fazer mais rotinas domésticas, das pessoas começarem a se envolver mais com a própria casa, se preocupar mais com a própria casa, né? 2 e 3, essa questão da educação. Eu acho que muita coisa vai ser projetada, né? Vai ser passada pro virtual. E eu digo, inclusive, meu filho, existe essa previsão para voltar às aulas, né? Aos poucos, tal, e depois full 100% presencial, isso se espera, se planeja, né? Mas eu acho que daqui para frente vai acabar tendo uma coisa mais híbrida, uma coisa mais mixada, do sentido de a gente vai ter coisas presenciais, é necessário que exista, ainda mais para crianças pequenas que precisam correr, se bater, sei lá, mas é necessário e vai ser muito mais necessário abrir para esse mundo virtual, porque a gente vai ter toda uma produção de conteúdo e toda uma possibilidade de atingir mais gente, chegar mais longe, conectar mais pessoas através desse virtual. E eu acho que isso é uma coisa boa, assim, uma coisa positiva que a gente ganha, né, com a pandemia. É isso. Inclusive, você falou em conectar. Fala aí da conexão e organização, que eu acho que é massa. Então, vocês querem se conectar com a organização, vocês querem conhecer, vocês querem se ligar, vocês querem, né, participar desse elo com a organização, né, com a comunicação. Comunicação já foi, gente, há 20 anos atrás, Carolina. É com a organização, então fiquem ligados que vem uma novidade legal aí, minha e da Fábia, para vocês que estão aí querendo conhecer um pouco mais sobre esse universo da organização. Fiquem ligados. Eu agradeço já, Fábio, a você e todos que estiveram aqui com a gente. Se vocês tiverem dúvidas, pode mandar no direct, pode mandar no WhatsApp, que a gente responde sobre outros temas, sobre organização. Eu tenho só uma perguntinha. Você como mãe, como é que está sendo o seu papel como mãe com uma criança virtual e você virtual? Como é que você concilia para a gente fechar? A conexão minha com as pessoas e dele com as pessoas é virtual, mas a minha com ele é física, né? A gente tá aqui direto, juntos e tal. Mas às vezes é difícil, porque o coitado, né, não tem tanto interação, não tem amigos, não tem seus pares, como a gente diz, né? Não tem outras crianças para brincar, né? Ele fala com o vovô e com a vovó, com os primos, com os amigos, tudo pela internet, ele brinca. Tá aí uma outra coisa, né? Eles brincam muito
né, conectados assim pela internet, o que é legal. Mas não tem essa coisa de correr, de brincar, ele fica estressado. E começou umas pesquisas exatamente sobre isso, né? A pressão e as crianças estressadas e tudo. Eu fico imaginando, se as crianças estão assim, como que a gente não tá, né? E como que a gente está se desdobrando para isso, né? A gente estando dentro de casa, dona de casa, coordenando a casa, com um monte de gente em casa, né? É complexo. Mas eu posso dizer que a conectividade tá jóia, tá legal. Eu tenho aprendido com ele tem aprendido comigo, essa questão das conexões, né, dos acessos, e a gente tem aprendido, inclusive, esse outro olhar, né, da gente ter mais tempo junto, da gente aproveitar esse tempo junto, que eu acho que isso é uma coisa boa que a pandemia trouxe pra gente. A gente está aqui conversando sobre os desafios da gente estar vivendo no virtual, mas a gente tem desafios para viver todo mundo junto dentro de casa, e às vezes a gente deixava isso de lado, né? E agora a gente aproveitou para olhar isso de frente e encarar isso de frente, né? O impacto que isso teve na nossa família, que teve nas famílias de todo mundo, e o quão isso é bom e quão isso é ruim, né? E a gente também tem que saber fazer esse equilíbrio do ônus e do bônus. Tá tudo certo no final. Tem gente falando, tô curiosa. Amanhã, Carol, a gente arrocha para todo mundo. Eu queria também agradecer o convite, a parceria, para que a gente possa fazer cada vez melhor para o outro. Então, amanhã a gente está aí arrochando na organização, na conexão, e a gente vai falar em todas as redes sociais. Beijo, Carol. Gratidão. Gratidão, obrigada, gente. Meninas. Ei, não vai embora não. Vamos tirar uma foto. Uma foto bem linda. Peraí, deixa eu pegar aqui. Deixa eu desativar rapidinho. As tapadinhas. Cheers. De novo. Obrigada, Fábia. Obrigada, gente. Beijo. Um abraço para todos. Diana, querida, Érica, todo mundo. Amo vocês. Tchau.